Seja bem-vindo ao canal do Professor Gil. Aqui você vai aprender física de maneira dinâmica, mas muito eficaz. Então fique conosco. Olá, meus geninhos. Nós estamos estudando cinemática. Estamos gravando aqui uma sequência de aulas sobre movimento cinemático. Nós estamos aqui na aula 5, tá? Aula 5, onde nós iremos tratar sobre os gráficos dos movimentos uniformes, tá? Do movimento uniforme. Então, fique conosco. Antes de começar, eu queria pedir a vocês que deixassem aquele like, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa explicação, tá? Compartilhasse com seus amigos e ativasse o sininho, tá? Para que tivesse acesso às informações quando lançássemos os vídeos aqui no nosso canal, tá? Isso é muito bom para que o canal cresça. Antes de explicar os gráficos do movimento uniforme, quero dar uma pincelada aqui, fazer uma pequena revisão para alguns, outros talvez irão aprender, né? Sobre os gráficos, sobre o gráfico da função de primeiro grau. Mas o que é uma função de primeiro grau, né? É uma função definida assim, y igual a ax mais b, que eu também posso escrever essa mesma função assim, eu vou escrever b mais ax, ok? Como é que se monta o gráfico da função de primeiro grau? Antes eu quero rapidamente lembrar aqui vocês que a função de primeiro grau ela pode ser classificada como crescente ou decrescente, e isso vai depender do sinal de A. Quando o A é maior que zero, a função é crescente. Quando o A é negativo, menor que zero, a função ela é classificada como decrescente, ok? Isso a gente estuda na matemática, mas isso também faz uma referência muito importante aqui na física, porque quando nós chamamos na física, quando a função é crescente, nós chamamos ela de movimento progressivo, onde as posições crescem, e quando ela é decrescente, o movimento é retrógrado, tá? Lembram desse tópico? Se não, façam uma revisão aí nas aulas do professor Juliano que você vai entender. A gente vai falar mais sobre isso também, tá? Mas observem aqui que nós temos dois gráficos aqui representados, e eu quero mostrar para vocês que os valores de y estão crescendo, dá para notar? Ou seja, essa função aqui ela é crescente. Já no outro, os valores de y estão diminuindo, ou seja, é uma função decrescente. Ah, Juliana, então aqui o a dessa função é positivo e o a dessa outra função aqui é negativo. Exatamente, eu vou até escrever aqui, ó. Aqui nós temos o a negativo e aqui nós temos o a sendo positivo. Ou seja, a função crescente, vou anotar bem aqui em cima, essa função aqui é crescente e essa função aqui ela é decrescente, ok? Beleza? Mas eu quero aqui somente um resumo do gráfico da função de primeiro grau, e aí a gente vai olhar simplesmente para essa função aqui. Deixa eu marcar ela bem bonitinho aqui, essa função aqui que vai nos basear, tá? É a mesma de cima, nós só invertemos aqui as posições do B que veio para frente e o AX foi para trás, tá? O B é uma constante. Essa constante é importantíssima para a construção desse gráfico, porque ela indica onde a reta... Opa, Juliano, reta? Peraí. Isso, gente, para você que ainda não aprendeu, a reta é o gráfico da função de primeiro grau, que é isso que nós estamos falando. Ah, eu vou até anotar aqui. Então, o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. Então, onde você olhar uma reta representando alguma coisa, ali nós temos uma função de primeiro grau representada, ok? Então, aqui nós temos uma função de primeiro grau representada e aqui também. Beleza? Então, refazendo, para que serve o B? O B indica onde a reta corta o eixo Y. Opa, então vamos representar isso aqui. Olha, eixo, reta, onde foi que essa reta cortou o eixo Y? Foi nesse ponto. Então, esse ponto aqui representa o ponto B. E aqui, onde é que está o B? Opa, o B está bem aqui, ó. É onde a reta cortou o eixo Y. Beleza? Então aqui nós temos uma função crescente, aqui nós temos uma função decrescente. Eu quero chamar a atenção aqui para esse ponto também. Esse ponto é importante para a matemática. Esse ponto representa o que nós chamamos na matemática de raiz da função de primeiro grau. Mas o que significa raiz? A raiz é o valor de x que faz com que o y é igual a zero, se torne zero. Ou seja, então aqui nós temos um valor de x
que faz com que o y seja igual a zero. E observem, olha, aqui o y é igual a zero, tá? Beleza? Entendido? É isso aqui que me interessa para que a gente entenda melhor o gráfico do movimento uniforme, ok? Beleza? Para montar o gráfico do movimento uniforme, né? Vamos lá, vamos entender o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Mas vamos lembrar aqui algumas coisas. O que é um movimento uniforme? O movimento uniforme é um movimento em que a velocidade não muda, né? Que a gente diz que a velocidade ela é constante. Isso é a grande característica do movimento uniforme, velocidade constante, tá? Eu vou anotar aqui e diferente de zero. Muito bem. Lembrando também que o movimento uniforme é regido por uma função horária, que a gente costuma chamar essa função de função sorvete, e a gente representa ela assim, S igual a S0 ou SO mais VT, ok? Onde a gente tem aqui a posição inicial, velocidade, tempo e aqui a posição final, tá? Por que eu fiz uma breve revisão ou uma explicação sobre o gráfico da função de primeiro grau? Porque o movimento uniforme, essa função aqui, é uma função de primeiro grau. E ela, a gente pode escrever assim, eu vou até colocar aqui em cima, ó, y foi no slide anterior, eu coloquei, né? Y igual a b mais ax. Observem, o que nós temos aqui? Nós temos uma substituição apenas de letras, onde nós temos a substituição de B por posição inicial, nós temos a substituição do A por V, nós temos a substituição do X pelo tempo e nós temos a substituição do Y por S, posição final. Ah, Juliana, então eu estou entendendo. Do mesmo jeito que a gente monta o gráfico da função de primeiro grau, nós montamos o gráfico do movimento uniforme, mas qual gráfico? O gráfico posição versus o tempo, ok? É bom que você note isso. Esse gráfico aqui é onde nós temos no eixo Y o S e no eixo X nós temos o tempo, ok? Esse gráfico nós montamos igual montamos o gráfico da função de primeiro grau. A montagem é idêntica, ok? Ah, então se você entendeu, aqui onde a reta corta o eixo Y é o valor de B, mas aqui nós não temos mais B, nós temos quem agora? No lugar de B, nós temos posição inicial. Ah, então aqui será o valor da posição inicial. Ah, olha só aqui também, ó, nesse outro tipo de gráfico. Aqui onde a reta está cortando o eixo Y é o valor de B, mas não é mais B. O eixo Y agora foi substituído pelo eixo dos espaços. Então aqui nós teremos a posição inicial. No outro exemplo aqui que eu estou trazendo também é onde foi que a reta cortou o eixo Y. O eixo dos espaços foi bem aqui embaixo. Isso significa dizer que aqui é o valor da posição inicial. Beleza? Agora observem aqui comigo o que está acontecendo aqui com as posições, com o eixo Y, né? Eu vou sempre estar fazendo esse paralelo, com o eixo Y, aqui as posições estão crescendo. Ah, então aqui seria um gráfico crescente. Só que eu falei para vocês que não chamamos na física de crescente ou decrescente, nós substituímos por progressivo e retrógrado. Então aqui as posições estão crescentes. O conceito é basicamente exatamente o conceito de movimento progressivo. O que é o movimento progressivo? É o movimento em que as posições crescem e aqui as posições estão crescendo. Então aqui nós temos um movimento representado por esse gráfico, ele é progressivo. Já aqui, o que está acontecendo? O que esse gráfico está nos mostrando? Que as posições do corpo estão diminuindo, estão decrescendo. Ah, quando as posições decrescem, nós temos um movimento que ele é classificado como retrógrado. Ok? Beleza? O que isso quer dizer? Que aqui, como as posições estão crescendo, a velocidade é positiva. E aqui, como as posições estão decrescendo, a velocidade ela é negativa. E eu quero chamar aqui a atenção a esse ponto que eu também chamei a atenção quando eu estava falando lá da função de primeiro grau. Que ponto é esse? Aqui é a raiz. Mas o que ele representa? São os valores do tempo em que a posição será igual a zero. Ah, olha só. Então, aqui ele está passando na origem das posições. Origem, começo, onde é que a gente começa a conferir? No zero. Então, aqui ele está passando na posição zero. Então, aqui é o tempo
o instante em que ele passa, ó, nós estamos no eixo do tempo, então é o instante, o tempo em que ele passa na posição 0. Ah, olha só aqui agora, vamos tentar aqui interpretar um pouco melhor isso aqui também. Olha só, o que está acontecendo aqui? A primeira posição é aqui embaixo e as outras posições a gente percebe que são maiores que a posição inicial, ou seja, as posições estão crescendo. Então, esse corpo aqui, nesse gráfico, está sendo representado um movimento que chamamos de movimento progressivo. Isso quer dizer que a velocidade é maior que 0. Mas observem que a posição inicial dele é negativa, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, menos, só para que você entenda. Por quê? Porque a posição inicial está abaixo de 0, então a posição inicial dele é negativa. Ele anda um período tendo posições negativas. Aí quando ele chega bem aqui, o que acontece? Novamente, a posição dele será igual a 0. Aqui representa o instante em que a posição dele é igual a 0, o instante em que ele passa na origem das posições. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui rapidinho, olha. Fazendo aqui um gráfico rapidamente. Se eu coloco aqui 5 e aqui eu vou colocar um tempo igual a 1. Aqui nós temos o tempo, aqui nós temos a posição. Beleza? Qual é a posição inicial desse corpo? Ah, você vai lá olhar. Olha, a posição inicial é onde a reta corta o eixo dos espaços. Então, aqui é a posição inicial. Quanto vale a posição inicial dele? 5. Então, deixa eu anotar bem aqui. Posição inicial desse corpo, 5. Qual é a velocidade? Se te perguntassem qual é a velocidade desse corpo? A velocidade desse corpo, baseado nas nossas explicações, observem as posições decrescendo, a velocidade tem que ser negativa. Mas como calcular essa velocidade? A gente vem bem aqui rapidamente e olha, na fórmula da velocidade, como é que se calcula a velocidade? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual a distância que ele andou? Ele andou 5 metros, ok? Ele andou 5 metros. Em quanto tempo? Em 1 segundo. Então, o ΔS será igual a 5. Opa, mas diminuiu as posições, então esse ΔS tem que ser negativo. Em quanto tempo? Em 1 segundo. Fazendo a divisão, nós encontramos a velocidade igual a menos 5 metros por segundo. Então, a velocidade, observem aqui, ó, deu negativa. Ok? Por quê? Porque aqui a gente já sabia, através do gráfico, que o movimento era retrógrado. Então, a velocidade aqui é negativa. Então, nós tiramos aqui duas informações e podemos até fazer mais. Se fosse pedido, monte a função horária desse gráfico. Aí, como é que seria a montagem? Aí você iria lá na função horária. Qual é a função que rege esse gráfico? Ah, é uma reta, espaço e tempo. Então, aqui nós temos a função horária sorvete. Montando a função horária, a gente substitui esses dois valores. Eu também já expliquei em aulas anteriores. Revisem aí nos vídeos do professor Gil. Quem é a posição inicial? 5 menos, porque a velocidade é negativa, tá? A velocidade é negativa, menos 5t. E aqui está a função horária do movimento desse corpo, certo? Qual o tempo, se te perguntassem em qual instante ele passa na origem das posições? Está aqui a resposta, mas você poderia também calcular através da função horária. Substituiria o 0 aqui para encontrar o tempo, ok? Beleza? Temos mais um gráfico para ser explicado, tá? É o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo, gente, aqui, ó, quando a gente coloca S em função do tempo, nós estamos dizendo que o eixo Y será S e no eixo X nós teremos o T de tempo. Quando a gente diz que o gráfico é velocidade em função do tempo, nós temos no eixo Y o V de velocidade e no eixo do X nós teremos o tempo. Exatamente isso que nós temos aqui, ó, velocidade em função do tempo, ok? Esse gráfico ele é muito simples de ser entendido, interpretado e de ser construído. Por quê? Porque a velocidade no movimento uniforme, deixa eu lembrar, a velocidade no movimento uniforme ela é constante, ok? E tem que ser diferente de zero. Então, o que a gente tem para interpretar? Nós temos aqui que a velocidade não está alterando seu valor com o passar do tempo. Ou seja, a velocidade ela é constante com o passar do tempo. Ou seja, nós temos um movimento uniforme, ok? Aqui nós temos a representação, aqui será um valor qualquer para a velocidade, tá? Indicando que ela não muda. Mas ela pode ser uma velocidade positiva, como aqui está representado, ou nós podemos ter
uma velocidade como aqui está sendo representada. Eu vou colocar menos v aqui para que você entenda, porque a velocidade aqui está abaixo de zero, ok? Aqui o gráfico nos diz que o tempo está passando e a velocidade continua tendo o mesmo valor, ou seja, a velocidade constante, certo? É um gráfico muito simples de ser construído e muito fácil de ser interpretado. Agora notem uma coisa, aqui nós temos uma propriedade importantíssima. A propriedade diz o seguinte: a área do gráfico é igual numericamente ao ΔS do corpo. Essa propriedade aqui, pessoal, eu vou logo falar de maneira generalizada, ela serve para todo e qualquer gráfico velocidade em função do tempo, ok? A área do gráfico te dá o valor numérico do deslocamento do ΔS. O que isso quer dizer? Vamos imaginar aqui em um tempo 1, foi feita uma análise entre o tempo 1 e o tempo 2, e aqui ele vai te perguntar o seguinte: qual a distância que esse corpo andou entre o instante 1 e o instante 2? O que você vai fazer? Você vai simplesmente calcular a área dessa figura. A área é igual numericamente ao ΔS. É simples de entender isso, né? Só para você entender, lembrem-se lá da velocidade média. Velocidade é igual ao ΔS sobre ΔT. Se eu fizer meio pelos extremos, eu posso afirmar que o ΔS é igual a V vezes o ΔT. Então, quando você multiplica velocidade vezes o tempo, você tem quem? O ΔS. Mas observem aqui, que figura nós temos aqui para calcular essa área? É um retângulo, um quadrado, um retângulo, vou falar de maneira generalizada. Se é um retângulo, como é que você calcula a área dessa figura? Base vezes altura. Quem é a base? A base é o tempo, o ΔT. E quem é a altura? A altura é a velocidade. Então, por isso que a área é igual ao valor numérico do ΔS. Beleza? Só que esse ΔS, pessoal, pode ser positivo. Essa situação aqui nós temos um ΔS positivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Agora, aqui, o nosso ΔS, gente, olha, se eu fosse interpretar aqui, tempo 1 e tempo 2, esse ΔS seria negativo. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Beleza? Então, aqui, a área é igual a numericamente o ΔS. Coloquei o sinal de negativo para que você não esqueça que esse ΔS é negativo porque a velocidade é negativa. Ok? Continue conosco, tá? Até o final, porque agora nós iremos fazer alguns exemplos para que você não fique com nenhuma dúvida a respeito desse conteúdo. No nosso primeiro exemplo, nós temos essa figura aqui para a gente interpretar. Mas antes eu queria pedir para você deixar aquele like, tá? Se você permaneceu até aqui é porque você está gostando do vídeo. Então deixa aquele like gostoso aí, acione o sininho, se inscreva no canal, divulgue para seus amigos, tá? É importantíssimo para que o canal cresça. Então vamos lá para o nosso exemplo para que a gente feche o conteúdo. Então nós temos o seguinte: o gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a velocidade média desse corpo, ok? Então aqui nós temos um gráfico que é posição versus o tempo, ou seja, nós temos aqui um gráfico no formato S em função de t. Observem que o gráfico é uma reta. Se é uma reta, a gente já pode afirmar que aqui nós temos um movimento uniforme, ok? E se é um movimento uniforme, a gente sabe que a velocidade ela é constante. Não podemos esquecer disso, tá? A velocidade é constante. E ele pediu para a gente calcular aqui a velocidade. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, eu vou até voltar aqui na minha explicação, tá aqui. O que foi que eu falei para vocês? Eu falei que lá onde a reta corta o eixo dos espaços, ali é a posição inicial, tá? Lá onde a reta corta o eixo dos espaços, ali é a posição inicial. Se as posições crescem, o movimento é progressivo e a velocidade tem que ser positiva. Se as posições decrescem, o movimento é retrógrado e a velocidade tem que ser negativa, ok? Então vamos lá. Aqui está a reta que representa o movimento desse corpo. E bem aqui ele cortou o eixo dos espaços. Então, aqui nós temos quem? A posição inicial. E qual é o valor da posição inicial? 2 metros. Deixa eu anotar bem aqui para a gente não esquecer. Posição inicial é igual a 2 metros. Ok? Observem aqui, pessoal.
meus geninhos? Que as posições estão fazendo o quê? Crescendo. Então, esse gráfico aqui, ele representa um movimento que a gente pode classificar ele como progressivo, ok? Um movimento progressivo, porque as posições estão crescendo. Moral da história, quando a gente fizer o cálculo da velocidade, essa velocidade ela tem que ser positiva, ok? Então vamos lá para o cálculo da velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade? Velocidade nós calculamos através da seguinte fórmula: velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Vamos lá, atrás de um ΔS, lógico, um ΔS em que a gente tem o tempo. Vou utilizar, então, esse outro ponto aqui como referência, onde a posição dele é 8 metros e o tempo em que ele está lá é 2 segundos. Beleza? Então eu te pergunto, qual a distância que ele andou de 2 até 8? Ele andou uma distância de 6 metros. Então o ΔS aqui é igual a 6. Esse ΔS é positivo ou negativo? Opa, se as posições cresceram, esse ΔS é positivo. Quanto tempo ele gastou para sair daqui e chegar aqui? Opa, tempo, agora eu vou olhar para esse eixo. Aqui o tempo era 0 e aqui o tempo é de 2 segundos. Então ele gastou 2 segundos nessa viagem. Fazendo a divisão, 6 dividido por 2, nós encontramos 3 metros por segundo. Então aqui está a nossa velocidade positiva, como a gente já tinha analisado, porque o movimento é progressivo, tá? Então morreu aqui a nossa questão. A resposta, letra A. Mas e se ele pedisse para a gente montar a função horária? Como seria a montagem da função horária? Para montar a função horária, lembrem-se, nossa questão já encerrou, tá? Calculamos a velocidade que era 3, foi isso que foi pedido. Agora vamos montar a função horária. Para montar a função horária do movimento é a função sorvete, SO mais VT. Como é que a gente monta uma função horária? A gente apenas substitui o valor da posição inicial e substitui o valor da velocidade. Vamos substituir, então? S é igual à posição inicial, nós detectamos aqui 2 metros. Juliano, como foi que nós detectamos a posição inicial? A posição inicial é lá onde a reta corta o eixo dos espaços, 2 metros, ok? Vamos fazer a substituição. Substituindo 2, e agora vamos substituir a velocidade também, que está bem que o valor dela que nós encontramos, 3 metros por segundo. Então, mais 3 e coloco o tempo. Então, aqui está a função horária do movimento desse corpo. Beleza? E aí, através dessa função horária, nós podemos calcular qualquer outra coisa que venha nos pedir. Por exemplo, no instante 1 segundo, qual é a posição desse corpo? Se fosse pedido isso, né? Aí eu iria colocar aqui no lugar do T o 1 segundo e a resolução ficaria assim. Só para análise, tá? Só mais esse exemplo para a gente explorar um pouco mais a questão. 2 mais 3 vezes 1. Primeiro multiplica, depois soma. 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Então, no instante 1 segundo, ele está na posição 5 metros. E o gráfico mostra isso, tá? No instante 1 segundo, ele está na posição 5 metros. Ok? Continue com a gente que a gente tem mais exemplos para que você não fique com nenhuma dúvida. Agora, para dar continuidade, a gente tem um outro exemplo baseado no outro gráfico que nós comentamos. Qual foi o outro gráfico que nós comentamos? O gráfico da velocidade em função do tempo. Deixa eu pegar aqui novamente, deixa eu fazer uma pequena revisão aqui para vocês sobre esse gráfico. Esse gráfico, velocidade em função do tempo, quando a velocidade é positiva, a velocidade é constante sempre, né? Quando a velocidade é positiva, o valor está aqui em cima. Quando a velocidade é negativa, ele está abaixo de zero, lógico, ok? Mas uma característica importante, uma propriedade muito importante, é a propriedade de que a área do gráfico é igual ao valor numérico do ΔS. Então, se você calcular a área do gráfico no intervalo que for pedido, você vai ter o valor do deslocamento da distância que esse corpo andou, ok? E esse deslocamento ele pode ser positivo se a velocidade for positiva. E o deslocamento pode ser negativo se a velocidade for negativa. Então, vamos lá para o nosso exemplo. No nosso exemplo, diz o seguinte: a figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes, ok? Sabendo-se que no tempo zero, sua posição inicial, observem aqui, olha, qual é a posição em que ele partiu. Vou até colocar aqui, ele coloca X, mas esse X também pode ser substituído por SO, como eu tenho utilizado. Então, a posição inicial, ele diz aí que é igual a 50 quilômetros, tá?
50 quilômetros. Beleza? Ah, professor, tenho mais, hein? Nós sabemos que quando é positivo, a gente não precisa estar colocando, fica subtendido. Objetivo, calcular a posição desse corpo no instante 4 horas, beleza? No instante 4 horas, não esqueçam, a posição. Mas observem que tipo de gráfico nós temos, velocidade em função do tempo. Nosso gráfico aqui é velocidade em função do tempo. O que diz a propriedade do gráfico? A área é igual ao, numericamente ao ΔS. Ah, então na primeira hora aqui, nosso tempo está em hora, então na primeira hora aqui eu posso descobrir qual foi o deslocamento dele, só calculando a área dessa figura aqui, que eu vou chamar aqui de área 1. Como é que eu calculo a área 1? A área 1, vou anotar aqui embaixo, a área 1 é igual a base vezes a altura, não é um retângulo? Quem é a base? A base é 1. Deixa eu anotar bem aqui, B vezes H. Então, a base é 1 e a altura, qual é a altura desse retângulo? 15. Beleza? Então, aqui nós temos 15 como resposta. Ah, o que é isso? A área é igual ao valor numérico do ΔS. Então, nós podemos afirmar que o ΔS1 é igual a 15 quilômetros. Então, na primeira hora, ele andou 15 quilômetros. Na segunda hora, olha, entre 1 e 2 horas, ele não andou, ele estava parado. Dá para a gente perceber ó, qual é a velocidade dele? 0. Então, aqui ele ficou parado. E aí, não esqueçam, o nosso tempo é até 4. Aqui no gráfico ele colocou 5, né? Se a gente não prestar atenção, a gente vai cometer um erro. Mas ele quer somente até aqui, ó. Então, deixa eu marcar aqui com uma outra cor. Tá aqui, ó. Ele quer até aqui. Ah, beleza, professor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa outra área aqui, ó, que a gente vai chamar aqui de área 2, tá? Vamos calcular, então, a área 2. Como é que se calcula a área 2? Também é um retângulo, né, galerinha? Como é que nós vamos calcular, então, a área 2? A área 2, novamente, é um retângulo, então é base vezes H igual a... Quem é a nossa base? A nossa base é de 2 até 4. Então, nós temos uma base igual a 2, tá? Nós só precisamos desse intervalo, não precisamos de tudo. 4 é daqui, do 0 até aqui, mas nós só queremos daqui. Então, é 2. 2 vezes. Quem é a altura? Qual é a velocidade dele aqui? Olha, menos 20. Então, é 2 vezes menos 20. E 2 vezes menos 20 é menos 40. Esse é o valor da área 2. Só que a área 2 é igual a quem, galera? A área 2 é igual a, numericamente, ao ΔS2. Então, é igual a menos 40 quilômetros. Mas nós queremos saber a distância total que ele percorreu. Para saber a distância total que ele percorreu, nós iremos somar esses dois deslocamentos, esses dois ΔS. Então, nós queremos saber o seguinte, o ΔS1 mais o ΔS2, que é igual a 15, o valor do ΔS1, mais menos 40, que é o valor do ΔS2. Isso aqui vai ser igual a 15, mais por menos dá menos, vai dar 25. Menos, né? Conserva o sinal do número maior, menos 25 quilômetros. Beleza? Esse aqui foi a distância que ele andou. É a resposta? Não. Ele quer saber a posição. Beleza? A posição inicial dele era quanto? 50. E ele andou uma distância de menos 25 quilômetros. Então, em qual posição ele vai parar? Para a gente descobrir isso, basta a gente somar esses dois valores, né? A posição inicial mais a posição inicial mais o ΔS dele. Então, a posição final será igual a 50 mais menos 25. De onde saiu 25? O ΔS, a distância total que ele andou. Finalizando, então, a posição final dele é igual a 50 menos 25, que é igual a 25 quilômetros. Aqui é a posição final dele. Ok? Beleza? Resolvido o problema. E a gente vai passar para mais um exemplo para não ficar com nenhuma dúvida, tá? No próximo exemplo, nós temos encontro de móveis. Queremos agradecer a você que permaneceu até aqui e vamos fechar para que você não tenha nenhuma dúvida com esse exemplo bem bonito aqui sobre encontro de móveis. Ok? Olha só o objetivo. Qual a distância percorrida entre A e B até o instante do encontro, tá?
Eu vou apagar aqui, não sei se você já olhou, espero que não. Pronto, eu não quero esse tempo aí. Pronto. E vamos fazer as nossas interpretações aqui baseado no enunciado da questão. Primeiro passo, a gente já sabe aqui que nós temos um gráfico exposição em função do tempo, ou seja, o nosso gráfico aqui é espaço em função do tempo. São retas que estão representando essas posições? Sim, são retas. Se são retas, pessoal, trata-se então de movimentos uniformes. Então, tanto o corpo A quanto o corpo B estão executando movimentos uniformes, ou seja, com velocidade constante. Então, eu tenho um objetivo aqui, eu quero que a gente monte as funções horárias desses dois corpos, do A e do B. Ok? Então vamos lá. Primeira interpretação, vou colocar aqui embaixo. Vamos interpretar o que acontece com o corpo A. Beleza. Vamos interpretar o que acontece com o corpo A. Qual a posição inicial do corpo A? Qual é a posição inicial do corpo A? E você vai olhar no gráfico, olha a reta do corpo A é esse. Opa, o professor já falou várias vezes. Lá onde a reta corta o eixo dos espaços, ali é a posição inicial. Então a posição inicial de A é igual a 2 metros. Como é que a gente pode calcular então aqui a velocidade do corpo A? Dá para calcular a velocidade do corpo A? Dá sim. Como é que se calcula a velocidade? Só lembrando, velocidade é ΔS sobre ΔT. Vamos lá. Encontrar, procurar duas posições do corpo A, em que nós tenhamos um intervalo de tempo. Posição inicial é 2. Opa, bem aqui, ó, a gente tem uma outra posição e um tempo. Então, qual a distância que ele andou de 2 até 8? De 2 até 8, ele andou uma distância de 6. Observem que as posições de A estão crescendo, então ele executa um movimento progressivo. Se é um movimento progressivo, a velocidade dele tem que ser positiva, beleza? Então, 6 foi a distância que ele andou. Positivo ou negativo? Positivo, porque cresceu. Quanto tempo ele gastou para sair do 2 e chegar no 8? 2 segundos. Então, a velocidade de A é 6 dividido por 2, 3 metros por segundo. Vamos montar, então, a função horária do corpo A? Montando a função horária do corpo A, só lembrando, a função horária é a função sorvete, porque a reta é o gráfico da função de primeiro grau, é isso que nós temos aqui no gráfico, tá? Então, S é igual, quem é a posição, vou colocar aqui S de A, quem é a posição inicial de A? A posição inicial de A está bem aqui que a gente já olhou no gráfico, 2. Quanto que é a velocidade? 3. Então, mais 3t. Observe que ficou positiva porque é um movimento progressivo. Então, aqui está a função horária do corpo A. Vamos analisar agora o que acontece com o corpo B? Corpo B em análise. Vamos lá. Gráfico do corpo B. Quem é a posição inicial do corpo B? O professor já falou e não pode se cansar e você não pode deixar esquecer. Posição inicial, nós identificamos lá onde a reta do móvel corta o eixo dos espaços. Então, a posição é 12. Então, a posição inicial de B é igual a 12 metros. Vamos calcular, então, aqui a velocidade de B também. Como é que se calcula a velocidade? ΔS sobre ΔT. A gente pode também utilizar o 2 como referência, porque quando nós temos o tempo 2, a posição de B é 14, então nós temos uma distância. Qual a distância que ele andou entre 12 e 14? 12 e 14 ele andou 2 metros, então o ΔS é 2. Positivo, tá? Por quê? Porque cresceu. Então o corpo B também executa um movimento progressivo, então a velocidade de B também vai ser positiva. Então 2, quanto tempo ele gastou? 2 horas. Opa, 2 segundos. Dividido por 2. Fazendo a divisão, 2 por 2, nós temos 1 metro por segundo. Vamos montar aqui a função horária de B também agora, só lembrando que nós estamos num movimento uniforme, então posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Espaço de B é igual a posição inicial de B, está aqui, 12, a velocidade 1 positivo, então 1t. Aqui está a função horária de B. Dá para a gente descobrir a posição e o instante do encontro? Dá. E vamos fazer isso porque é isso que ele quer ali. Falou em encontro? Nas aulas anteriores eu já falei para vocês. Toda vez que fala em encontro, a gente tem que fazer igualdade. S de A igual a S de B. Vamos substituir aqui, então, quem é S de A? S de A é 2 mais 3T igual a S de B, que é 12
mais 1t ou simplesmente t. O 1 na multiplicação é um elemento neutro. Quem tem t vai para o primeiro membro, quem não tem vai para lá. Então, vai ficar assim, ó, 3t menos t. Esse aqui saiu do segundo membro, veio para o primeiro. Sinal de igualdade. Esse ficou lá, 12. E o 2 vem negativo, menos 2. Vou colocar aqui do lado. 3t menos t é igual a 2t, igual 12 menos 2 é igual a 10. Então, t é igual a 5 segundos. Esse aqui é o tempo do encontro. Se você notar, lá onde eu apaguei, tentei apagar, onde eu risquei, estava exatamente 5, tá? Eu só queria para a gente lembrar como é que a gente faz a interpretação no gráfico, beleza? Agora vamos achar a posição do encontro. Como é que a gente faz para descobrir a posição do encontro? A gente pega esse tempo e substitui aqui ou aqui. Como aqui tem 1, eu vou substituir aqui. Eu vou colocar esse cálculo bem aqui, que é importante para a resolução do problema. Então, S de B é igual a 12 mais 1t. O que foi que eu fiz? Nada. Simplesmente escrevi essa função horária lá em cima. E agora eu vou fazer a substituição. S de B é igual a 12 mais 1 vezes o tempo. Qual é o tempo de encontro? 5 segundos. Substituindo, aqui primeiro multiplica, depois soma. 1 vezes 5 é 5. 5 mais 12, 17. Então, a posição do encontro é igual a 17 metros. Isso aqui é a posição do encontro, mas a questão pergunta a distância que cada corpo andou. O corpo A saiu da posição 2 metros e andou quantos metros até chegar na posição 17? Só anotando bem aqui, ó, essa posição aqui do encontro, aqui é 17, tá? E agora vamos olhar só para o gráfico para ficar melhor. O corpo A saiu da posição 2 e andou quantos metros até chegar na 17? Andou 15 metros, ok? Então, ele andou 15 metros. Distância que A andou 15 metros. O B saiu da posição 12 e foi para a posição 17. Qual a distância que ele andou? 5 metros. Então, delta S de B, 5 metros. Agora é só escolher a opção que tem 15 e 5, respectivamente. Essa opção aqui, resposta à letra D. Nós queremos agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Tá? Compartilhem com seus amigos se vocês gostaram, deixa aquele like e até a próxima.